Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à série de entrevistas que a gente já vem fazendo desde semana passada com os candidatos ao Conselho Tutelar da Cidade Ocidental. Isso é um projeto que nós temos aqui na REC TV para trazer mais informação para você que ainda está indeciso, se não tem o seu candidato ainda ao Conselho Tutelar, que você possa, de cada candidato, ver o perfil dele, ouvir a história dele, o que ele pensa em relação ao Conselho Tutelar, o que ele pensa em relação ao direito da criança e do adolescente. Hoje nós estamos aqui com o professor Douglas Carvalho, e ele vem candidato com o número 555. Tudo bem, professor? Tudo bem, Wagner. Professor, primeiro eu queria que você falasse para os nossos telespectadores o porquê que o senhor decidiu ser candidato a ser conselheiro tutelar do município de Cidade Ocidental. Ok, que bom estar aqui, é um prazer. Não é muito difícil responder não, essa pergunta, né? Em anos atrás, aqui em Cidade Ocidental, houve um caso, chegado ao Conselho Tutelar, de uma família, na verdade de um pai, com 2 filhos. Ele tinha um filho de 1 ano e um de 3. Esse pai, de forma irresponsável, ele se ausentou de casa, e falou assim para o filho de 3 anos, você cuida do seu irmão. E aí ele se ausenta e ele volta. Quando ele volta, as 2 crianças estão brincando na lama. Nossa. E aí ele, irado, espancou o filho de 3 anos, que era o responsável pelo de 1 aninho. Espancou ele com golpes violentos na cabeça. Ser conselheiro tutelar é ser a voz da criança. Eu quero ser conselheiro tutelar porque a criança, ela não sabe falar. A criança é indefesa. E ela precisa de alguém que seja a voz dela. Vulnerável, né? Ela é vulnerável. E essa pessoa que é a voz da criança é o conselheiro. Porque muitas vezes, a família ou a criança, muitas vezes a criança precisa de uma voz de alguém que está do lado de fora, E essa pessoa está no meio da comunidade. E a comunidade que impõe o conselheiro, coloca ele lá e ele representa a comunidade. Então, ser conselheiro tutelar, vou dizer assim, pela última vez, para ficar bem claro para os eleitores, Por que quero ser conselheiro tutelar? Porque a criança é inocente, ela é indefesa e ela precisa de uma voz. E eu desejo ser essa voz, Wagner. Bom, que assim seja, Então, assim, professor, essa é a sua vontade, você falou pro eleitor o porquê que você é candidato, e eu queria te fazer uma outra pergunta para que também eles entendam. O que o senhor já fez durante a sua trajetória de ação social, na sua trajetória como profissional? O que o senhor já fez voltado para criança e adolescente, até porque para o senhor poder ser candidato, o senhor já tem que ter feito alguma coisa, segundo o edital. Então, eu queria que você explicasse para eles Sim. o que já foi feito. Sim. A primeira coisa que eu fiz foi nascer numa família de 10 irmãos. Eita! Essa é a primeira coisa, Meu pai, José Carlos, e minha mãe, Aldenira, eles tiveram 10 filhos. E assim, a diferença é de 2 anos, de um para o outro, de 1 ano. Então é um desafio. Você nascer numa família de 10 irmãos não é fácil. Imagina os conflitos que a gente enfrentava, por causa de um carrinho, por causa de um biscoito. E eu me lembro bem que, às vezes, minha mãe, numa família muito humilde, colocava uma bacia de comida no meio da sala e ali a gente sentava e participava. E eu tenho uma família muito unida, quem me conhece sabe, são 23 anos de Cidade Ocidental e no domingo não adianta não, tá todo mundo naquele sofá, um em cima do outro, no colo do outro. Esse é o primeiro desafio, O segundo é corresponder o que o ECA diz, pede e exige. Boa índole, entende? Ser maior de idade, ter conhecimento acadêmico, entende? E é claro, ter um bom, um bom testemunho na vizinhança. E isso nós temos, quem nos conhece, Isso aí a gente tira de letra. Outra coisa que eu fiz, eu encarei uma sala com 40 alunos, 45 alunos. Eu sei que é isso, já dei aula também, é complicado. Para você abraçar a responsabilidade não só de ensinar ali o conhecimento, entendeu? Mas se relacionar com crianças que são pessoas, que tem um coração, que cada dia em casa tem um desafio, entendeu? Que tem um desafio. Então o aluno ele chega na sala de aula, ele é um ser humano, ele é complexo demais. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal, tem dia que eu acordo com o cabelo bagunçado. Tem dias que a gente acorda sem cabelo, Tem dia que a gente acorda sem cabelo. Mas fato é o seguinte, é um desafio ser professor. Não só no município de Cidade Ocidental, mas geral. E eu fui professor assim
por vários anos aqui no Colégio Estadual Ocidental. Eu mando um beijo lá para esse pessoal, tá? Os professores lá, os alunos. E é um desafio, desafio de alfabetizar. Alfabetizei meu filho com 3 anos de idade, né? Então é um desafio, como fazer isso. E por final, institucionalmente, né, dentro de instituições, eu sempre me envolvi com a comunidade religiosa, sempre desenvolvi trabalhos de assistência social, né, de aconselhamento. Existe em Cidade Ocidental a Casa do Aconselhamento Bíblico. Eu faço parte desse projeto. Então é muito interessante, porque a gente cuida muito das pessoas, né? Pessoas que vêm tristes, pessoas que vêm com problemas, pessoas que não conhecem, às vezes, não conseguem às vezes direcionar o filho, e você vem com todo esse carinho, com esse sentimento, entende? Para de fato assim, fazer com que o ser humano cresça, com que ele evolua. É isso que eu fiz, não tenho o que fazer. Entende? É basicamente mesmo isso. O que eu fiz? Eu busquei ser cidadão de bem, assim como o pai e a mãe, às vezes, que está assistindo, né? Eu busquei ter uma família estruturada, e hoje eu tenho uma esposa com 2 filhos lindos, assim como você também está assistindo, porque eu acredito numa coisa, Wagner. Eu acredito muito que a boca fala do que está cheio o coração. Tá cheio. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Entende? É bíblico. Então, se você, de fato, busca a bondade, busca o bem-estar do outro, as pessoas têm que olhar e analisar e saber quem você é. E a comunidade Cidade Ocidental pode olhar para mim, me analisar e saber quem eu sou. Porque são 23 anos morando aqui, não tem um inimigo nessa cidade. Que bom. Entende? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, professor, eu queria agora então abrir o espaço para o senhor. Infelizmente o tempo é pouco, porque a gente está tentando fazer para todos os candidatos o mesmo espaço. Mas eu queria que o senhor aproveitasse então, para finalizar, pedisse o voto para aqueles que estão indecisos, pedisse o voto, reafirmar o voto para quem já está com o senhor, e para aqueles que ainda não pensam em votar, que de repente o senhor usa esse momento agora para convencer de que é importante eles participarem desse processo. Até porque nós estamos falando sempre isso, enfatizando, o universo de eleitores do Estado Ocidental hoje é mais de 30 e poucos mil votos, eleitores. E na última eleição do Conselho Tutelar, apenas 2.000 e pouco votaram. Então, assim, eu queria que o senhor aproveitasse, fizesse esse convite e mostrasse a importância de que cada eleitor, cada pai, cada mãe participe no dia 6 de outubro nessa eleição do Conselho Tutelar. O espaço está aberto. Tá bom, obrigado. Eu sei que você pode estar desmotivado a sair de casa no dia 6 de outubro e ir em direção à urna e voltar para o Conselheiro Tutelar. Não é só você não, está acontecendo com muitos moradores, muitos eleitores de Cidade Ocidental. O pleito, né, essa eleição de conselheiro tutelar tem confundido muitas pessoas que estão desacreditadas com o cenário político que existe não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Entende? Todavia, a eleição para conselheiro tutelar não é uma quebra de braço, não é uma medição de força política, não é quem vai ter mais voto ou menos voto. Né? Exatamente. É de fato a sociedade dizendo quem tem a capacidade de representá-los diante a necessidade, né, da criança, quando ela tem o direito violado. E quando a gente entende isso, que a necessidade de votar é pela criança, entende? Aí a gente sai de casa e a gente vai até a urna e faz o trabalho. Eu tenho certeza absoluta que todas as crianças que por qualquer motivo tiveram o seu direito negado, às vezes violadas, abusadas, agredidas, se elas pudessem sair de casa no domingo para votar, elas iriam. E se elas pudessem pedir voto na rua, elas iriam. Sabe por quê? Porque quando a gente presencia a necessidade, Wagner, da coisa, a gente se coça, a gente se incomoda. E eu quero, com todo carinho, incomodar você, para no dia 6 de outubro, você fazer isso. Existe uma comunidade linda, ocidentalense, entendeu? Que você consegue ver quando você sai na rua, quando você vai na feira, quando você visita a praça, você presencia ali a igreja, né? Santo Antônio, a Padre Cícero, entende? É muito lindo. Mas por baixo dessa cidade passa um esgoto. Entende? Crianças sendo abusadas, crianças sendo agredidas, crianças sendo molestadas, e elas não têm voz. Mas elas podem ser representadas. E eu quero representar essas crianças. Se você sair de casa e votar, eu quero que você sinta a dor dessas crianças mesmo, porque o nosso papel como pai, professor, aluno, como empresário, como cidadão dessa cidade, né, como filhos de Deus, que eu acredito muito nisso, é a gente lutar para o bem-estar do outro, principalmente das crianças. Então sai de casa, vem com carinho para o dia 6, vota, nosso número é 555. Eu não quero fazer parte de um conselho politiqueiro.
Eu quero fazer parte de um conselho que seja pela lei e conforme a lei, que receba a denúncia, examine e encaminhe a denúncia aos órgãos competentes. Eu quero representar a comunidade. Vem votar que vai ser muito bom. Como o professor Douglas disse, vem votar. Dia 6 de outubro, eleições para o Conselho Tutelar. Faça a sua parte. A criança não vota, mas você pode votar pela criança. Você pode exercer o seu direito e poder ter essa responsabilidade de dizer um dia que você fez parte da defesa de uma criança e de um adolescente. Muito obrigado e daqui a pouco mais um candidato para você também fazer essa análise. Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado.